Como vocês podem ver, né, em menos de uma semana, uma virada drástica de cenário. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que analisamos aqui o que impactaram nos mercados, o efeito disso nos ativos e tentando projetar o que imaginamos que possa ser possível para as próximas semanas. Sem antes convidá-los para na próxima terça-feira, na nossa série de lives aqui no canal da Focalize, dessa vez nós vamos falar sobre fundos imobiliários. E iremos revelar um segredinho, né? Tem um segredo que o mercado fala muito pouco, e o Diogo e o Carlos, que são os professores dessa terça-feira, irão revelar para vocês a partir das 18 horas. O link deve estar aqui em algum lugar desta tela ou aqui no canal. E basta vocês clicar, inscreverem-se, que como sempre é gratuito e é sempre uma satisfação tê-los aqui no nosso conjunto de conteúdos aí que a gente vem trazendo praticamente desde o início do ano aqui para vocês. Então, as lives não param e vocês seguem sendo os nossos convidados por aqui. Muito bem, e o que aconteceu de importante essa semana? O que nos chama a atenção são mudanças de cenários drásticas de uma forma incrivelmente rápida, né? Então, quando a gente pega o mês de junho, por exemplo, trazendo aqui para a realidade brasileira, nós tínhamos um quadro bastante complicado. Vocês devem lembrar os embates ferrenhos do PT, do Lula, dos dirigentes partidários, elegendo o Campos Neto como sendo o inimigo do Brasil, o culpado de todos os males, né? E uma certa não importância em relação à questão fiscal, tudo mais. Não vou repetir muito isso aqui. Acabou que tivemos um mês de junho bastante complicado, inclusive no mundo também, não só no Brasil. E os meses de maio e junho, de uma forma geral, foram meses que chegaram a oferecer mínimas em relação à Bolsa do ano passado. Mas no início de julho, o cenário mudou de forma radical, é como se nós tivéssemos realmente virado o tabuleiro de um lado para o outro. O mês iniciou muito bem, tivemos uma sequência de altas aí que há muito tempo não tínhamos, né? Chegamos a 13 dias de alta e vínhamos entregando um resultado bastante interessante. A taxa de juros acabou cedendo um pouco, o dólar, apesar daquela subida que deu no mês de junho, também deu uma aliviada, e as bolsas fora do Brasil também acabaram voltando a oferecer um desempenho bastante interessante. Na semana passada, esse cenário estava aparentemente confirmado, e até o início dessa semana, especialmente até na quarta-feira, nós tínhamos ainda sinais claros de que iríamos ter continuidade de movimentos ascendentes, tendo em vista a super quarta, onde aqui no Brasil não teve grandes novidades, manutenção da taxa de juros, foi unânime, as preocupações são as mesmas, os dirigentes do Banco Central colocando que ainda estão bastante preocupados com algumas questões, mas estão de olho e, por enquanto, o cenário de manutenção parece ser o mais provável. Mas a notícia principal veio dos Estados Unidos, onde os dirigentes já afirmaram categoricamente que existe uma grande possibilidade de, a partir de setembro, já termos aquele cenário esperado de baixa de taxa de juros acontecendo. Inclusive sinalizando a possibilidade dessa baixa ser de até meio ponto percentual, e já se apostava em mais 2,025 até o final do ano. E tanto é que isso refletiu já nos Treasuries, que vinham acima de 5, chegaram a baixar de 4 durante a quarta-feira. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como é que estava. E a Bolsa, por consequência, acabou refletindo. Já vou mostrar os gráficos para vocês de forma positiva. E não foi diferente aqui no Brasil. Quando a gente olha para o Ibovespa, como vocês podem observar aqui, reparem que a nossa expectativa era de reação em relação ao suporte, ao cluster de suportes que eu apresentei aqui, retração de FIBO, média, canal rompido, e uma sinalização de que se tivéssemos uma alta, talvez tinha uma boa possibilidade de voltarmos a testar os 130 mil pontos, montar um pivô de alta e oferecer uma subida mais vigorosa. Essa era a expectativa. Até
Ontem, como vocês podem observar aqui, esse cenário estava se comportando relativamente bem. Chegamos aí até muito próximo dos 129 mil pontos no intraday. Mas daí alguns indicadores que saíram depois do meio-dia, fora do Brasil, né, não no Brasil, acabaram já trazendo uma pressão vendedora, e especialmente os dados que vieram hoje, Estados Unidos, especificamente payroll, nós tivemos aqui uma queda mais vigorosa. Depois vou mostrar os gráficos do S&P, Nasdaq, na Europa, até na Ásia também, para vocês darem uma olhada. Acabou pesando ativos de risco no mundo inteiro, e aqui não foi diferente. E voltamos exatamente ao patamar de suporte que fechamos na semana passada. O quadro, ele é muito parecido. Estamos na média, estamos na retração de FIBO, estamos aqui no canal. Se eu boto o gráfico semanal, deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhada. Reparem que estamos nos mesmos suportes, as médias ainda suportando o movimento, elas ainda voltadas para cima. Terceira semana de baixa numa sequência de alta vigorosa é algo que ainda dá para se considerar tranquilo dentro de um movimento de alta, mas o que preocupa, agora eu vou botar no gráfico diário de novo, né, e até comentávamos aqui na nossa mentoria semanal, antes de eu gravar aqui para vocês, que tem que segurar nesse patamar, porque senão o que acontece? Nós temos um pivô de baixa. E esse pivô de baixa, sendo confirmado, ele traria já imediatamente os preços aqui para a faixa de 124.600, quiçá até 122.600 pontos, né, que seria a projeção alternada de Fibonacci. Então, nós temos que ficar muito, mas muito atentos ao fechamento da próxima semana, porque se fecharmos abaixo exatamente desse patamar que está, nós teríamos a confirmação de um pivô de baixa, e aí sim, de novo, né, uma virada de cenário muito drástica e muito rápida. E refletiu-se diretamente, como eu já vou mostrar aqui para vocês, também no dólar. O dólar, que, na minha visão, tinha feito topo duplo, iniciou a semana exatamente como eu esperava que acontecesse. Dólar corrigindo, vindo tentar buscar a média, e nos últimos dois pregões, rompeu novamente aqui os 5,70. Hoje faz um pullback, né, faz uma correção, aí fecha próximo dos 5,70, mais acima, indicando aqui ainda a possibilidade de continuidade. Aqui acho que vale um parênteses, né, para explicar para vocês que tem um outro efeito que pouca gente comenta no mercado, mas vocês devem ter observado que o Japão subiu a sua taxa de juros. E o Japão é um país que tradicionalmente oferece o famoso carry trade. O que é o carry trade? Você capta dinheiro num país onde a taxa de juros é baixa ou negativa, como é o caso lá, e traz esse dinheiro para mercados emergentes, onde a taxa de juros é positiva. Estava acontecendo isso de forma bastante intensa, e com a subida da taxa de juros do Japão, muitas posições de grandes fundos tiveram que ser estopadas ou zeradas. E aí, de onde sai o recurso para fazer esse tipo de operação? Exatamente dos países emergentes, sendo que o Brasil é um dos principais players dentro desse contexto. E por isso, até, em certa medida, foi o país que mais sentiu esse movimento no curtíssimo prazo. Então, tem um efeito de fundamento aqui para explicar um pouco esse movimento. E aqui nós temos que ficar atentos, porque, na prática, quando essas operações efetivamente forem zeradas, talvez tenhamos aqui um movimento novamente de ajuste. Claro que tem um prêmio de risco aqui ainda ligado à questão fiscal, à questão não muito clara ainda em relação a como será conduzido os contingenciamentos que estão sendo anunciados, porque eu já tinha falado num comentário anterior que o benefício da dúvida a gente já perdeu, né? Então, os investidores querem ações práticas. Elas ainda estão no papel, no planejamento, mas se efetivamente elas acontecerem, eu acho que isso será uma boa notícia, inclusive, deixa eu já mostrar aqui para vocês, refletindo-se no DI. Então, deixa eu colocar o gráfico DI 26 aqui para vocês darem uma olhada. Essa intencionalidade já demonstrada pelo governo aliviaram, né, as taxas de forma bastante intensa.
Nós estávamos novamente flertando lá com os 12, estamos voltando para o patamar de 11. Aqui, claro que tem um efeito já da expectativa de baixa de taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que indica com um pouco mais de força que a gente consiga, no mínimo, manter-se no que está hoje. E eu já ouvi, inclusive, no dia de hoje, alguns analistas comentando a possibilidade, se tudo acontecer, se esse contingenciamento acontecer, a taxa de juros efetivamente cair lá nos Estados Unidos, a nossa inflação ainda manter-se dentro do patamar que está agora, de nós ainda, até o final do ano, quem sabe, ter esperança de retomarmos o ciclo de baixa. Não é o cenário base é ainda, infelizmente, de manutenção nessa taxa mais alta, mas a subida de taxa de juros, por enquanto, está fora praticamente do cenário de todo mundo. Então, é manutenção do cenário base, mas algumas pequenas apostas, aí, quem sabe, na última reunião desse ano, talvez a gente tenha boas surpresas. E aí eu queria passar rapidamente com vocês o que está acontecendo no mundo, e aqui já refletindo a questão dos indicadores, né, bastante ruins. E aqui, de novo, eu trago o exemplo da virada drástica, né? Porque tinha-se a expectativa em relação à taxa de juros, aqui a super quarta, ó, os ativos recuperando-se de forma bastante intensa, e os indicadores aqui, inclusive, trazendo notícias nada boas em relação à economia americana, que poderia estar até com uma recessão mais forte que o esperado. Os dados estariam indicando isso, a Nasdaq confirma, os resultados começaram a sair, não estão abaixo do esperado nesse momento, também trazendo um pivô de baixa aqui em Nasdaq. O Russell, que é o nosso par, né, tipo Small 11 aqui, que, olha só, na quarta-feira chegou a marcar máxima. E nos últimos 2 pregões teve uma forte venda novamente. E aqui também o reflexo da subida de taxa de juros lá no Japão, como eu já falei para vocês aqui, montou pivô de baixa, perdeu o suporte. E a Europa não foi diferente, movimento bastante parecido, uma intensa venda nos últimos 2 pregões. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao índice de medo, que há muito tempo ele não rompia a faixa dos 20 aqui. E olha só, hoje está fechando aqui acima dos 22. Então, aumentando de forma bastante substancial o medo e a volatilidade no mercado americano. Então, como vocês podem ver, né, em menos de uma semana, uma virada drástica de cenário. Né? As coisas indicavam para um lado e vira para o outro, assim, de forma, né, o tabuleiro de xadrez virou totalmente. Né? E a gente tem que ficar atento, como eu mostrei para vocês aqui no Brasil, especialmente estamos numa região de suporte importante. Seria interessante que segurasse esse patamar aqui, porque esse perdido pode suscitar correções. E vamos ficar aguardando, talvez tenhamos uma reação no dólar, terminadas essas operações de carry trade que eu tinha comentado aqui, que em certa medida causaram esse efeito de rompimento aí de 5,70 na moeda americana. Pessoal, espero que tenham gostado, deem seu like, assinem nossos canais, continue escrevendo aqui, sugerindo temas pra gente, se concordam, se discordam. Eu tenho recebido muito contato por e-mail, né? O pessoal acaba me escrevendo direto lá quando a gente dispara o e-mail do link aqui do vídeo para a nossa base, o pessoal recebe, escreve, dá sua opinião, é muito legal, eu sempre agradeço esses feedbacks que vocês dão. Se quiserem escrever aqui no YouTube também, é muito bem-vindo e a gente interage e debate aqui com vocês. Então, espero que tenham um ótimo final de semana e espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!